Aleluia! Eu quero agradecer ao nosso querido diretor, pastor Eliezer, pelo convite de estar aqui nessa noite, ministrando, a palavra sobre o Rema, sobre o Centro de Treinamento Bíblico Rema, essa escola que é uma ferramenta não só em Porto Alegre, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você sabia que o Rema já está nos 5 continentes? Aleluia! É a escola bíblica que mais cresce no mundo. Em meio a tantas circunstâncias, em meio a um mundo tão perdido, em meio a um mundo tão em desordem, Deus está levantando o povo dele, amém? Deus está levantando igrejas, Deus está levantando projetos, Deus está levantando homens e mulheres como você. E Deus está levantando essa escola que realmente tem sido um instrumento de Deus para alcançar a vida de tantas pessoas. Eu posso dizer que o Rema mudou a minha vida. E quando eu digo Rema mudou a minha vida, é porque a palavra de Deus é ensinada no Rema. Jesus é exaltado no Rema. E por isso nós somos alcançados. Já tem quase 20 anos que eu fiz o Rema. E essa palavra continua tão fresca, tão viva dentro de mim, queridos, que eu tenho tanta gratidão ao Senhor pelo privilégio de um dia ter podido me sentar por 2 anos para ouvir as verdades de Deus, para ouvir quem eu sou nele, o que eu tenho, o que eu posso nele. Com certeza, queridos, eu não estaria nem viva, talvez, se não fosse essa palavra que me alcançou. Quantos graduados aqui, alunos do Rema, podem testificar disso? Oh, aleluia! Que privilégio, quem sabe você que está aí sentado nessa noite, vai estar aqui ano que vem na turma 2025 para estudar a palavra, para ser treinado pela palavra, para ser avivado por essa palavra e ter a sua vida transformada, porque é isso que essa escola propõe. Amém? Não apenas conhecimento da palavra, porque é uma escola da palavra. Diga, o Rema é uma escola da palavra e uma escola do Espírito. É isso que o Rema é, uma escola sobrenatural. Aleluia, uma palavra viva, uma palavra que funciona, uma palavra que é real. Que quando a gente decide praticá-la, a gente começa a ver os frutos dela. Amém? E eu quero te lembrar também nessa noite que nós somos, diga, eu sou uma igreja sobrenatural. Aleluia! Amados, essa igreja é linda, maravilhosa. Você já reparou como nós somos excelentes? Não é verdade? Estamos caminhando, estamos melhorando. Mas, queridos, a igreja não é só essas 4 paredes, essas cadeiras, esses equipamentos que nós podemos ver com os nossos olhos naturais. A igreja é muito mais do que isso. É uma igreja viva, amém? Nós somos aqueles que somos abastecidos pelo Senhor aqui nesse lugar. Como um posto de gasolina. A gente leva o nosso carro para um posto de gasolina e lá nós abastecemos ele, nós fazemos os reparos, não é assim? E aí a gente prossegue, com a nossa vida. E na igreja, no Rema, querido, nós estamos nessa mesma condição, amém? Para sermos abastecidos pelo Senhor, recebendo do Senhor, mas também prontos para darmos aquilo que temos recebido do Senhor, amém? Não é isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 14? Quando vocês se reunirem, um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, outro tem cura. Então fica aí na expectativa de Deus usar a tua vida, amém? Todas as vezes que nós nos reunimos, vemos o poder de Deus entrando em manifestação, sendo visto, sendo provado, sendo experimentado em nossas vidas. Amém? Eu quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia lá em Mateus. Aleluia. Obrigada, Jesus.
Tu és exaltado, Tu és o motivo dessa escola, Tu és o motivo dessa igreja, Tu és o motivo da gente chegar cedo, muitas vezes antes do culto, para servir os nossos irmãos. Tu és a razão de nós respirarmos, Tu és o motivo da gente acordar amanhã cedo para trabalhar, para ir para a escola. Eu posso ouvir um amém? Não se esqueça, Jesus é o motivo. Ele é a razão da nossa vida, da nossa existência. Aleluia. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 29, Jesus diz algo muito importante aqui. Todos abriram? Mateus 22, versículo 29. Aleluia. Obrigado, Senhor. Jesus respondeu-lhes e disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus é tão maravilhoso, né? Ele quer que a gente acerte, não é? Jesus, Ele quer que a gente tenha progresso. Jesus quer que a gente avance. Jesus quer que a nossa vida seja de glória em glória, de vitória em vitória. Mas Ele deixa claro aqui, irmãos, que existem pelo menos duas condições de nós não errarmos, de nós acertarmos na nossa vida, de nós alcançarmos o nosso propósito. E quais são essas duas condições, amados? Conhecer as Escrituras. E não somente conhecer as Escrituras, mas conhecer o poder de Deus. Diga assim comigo: conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. Agora, essa palavra, querido, conhecer, não é apenas a gente saber de cor um versículo, por exemplo. Conhecer aqui fala de nós experimentarmos, de nós provarmos, de nós percebermos, não somente no domingo, amém? Mas todos os dias da nossa vida, uma vida diária, onde a gente prova da palavra. E provar da palavra de Deus, conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, é conhecer Jesus também. Porque lá em João, no capítulo 1, você pode deixar marcadinho aí e pular comigo para João, no capítulo 1. Aleluia! Aleluia! João capítulo 1, versículo 14 diz que o verbo, ou a palavra, ela se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quem foi que se tornou o verbo? Quem foi o verbo que se tornou carne? Jesus. Então Jesus é a palavra, amém? Nós temos, graças a Deus, o privilégio de termos na nossa própria língua a palavra de Deus escrita, enquanto existem nações hoje que são privadas de ler as Escrituras, pessoas que são proibidas de conhecer as Escrituras, e nós estamos aqui numa nação que é livre e vai continuar assim, amém, queridos? Onde nós podemos ter acesso não somente em apenas uma versão, nós podemos ler a Bíblia em várias versões. Existem versões mais, com a linguagem mais atual, onde a gente pode ter uma compreensão melhor das Escrituras e conhecermos os pensamentos de Deus. Porque a Bíblia, querido, que nós ensinamos aqui no Rema e aqui na igreja, é a Bíblia. E a Bíblia contém são os pensamentos de Deus sobre nós. Às vezes eu encontro as pessoas com tanta dúvida e sempre se perguntando: mas eu gostaria tanto de conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Eu gostaria de saber o que Deus pensa sobre mim. Deixa eu te dar uma resposta. Na palavra, na Bíblia, nós encontramos os pensamentos de Deus sobre nós. Na palavra, nós encontramos qual é a vontade de Deus para nós. Quando nós não conhecemos, queridos, a palavra de Deus, nós nos privamos de conhecer quais são
as instruções de Deus para a nossa vida. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós nos privamos de provar daquilo que Deus tem para nós. Por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra. Amém? E sabe, quando Jesus ele estava andando aqui sobre essa terra, ele operou de várias maneiras. E a Bíblia diz que Jesus ensinava, ele pregava e ele curava. Ele fez muitas coisas. Mas dentre essas muitas coisas, essas 3 foram as coisas que Jesus mais fez quando ele estava andando aqui na terra. Mas dentre essas 3 coisas, o que mais Jesus fez foi ensinar. Porque quando somos ensinados pela palavra de Deus, quando somos ensinados através de homens e mulheres ungidos pelo Senhor, queridos, luz chega na nossa vida. Amém? E aí a gente passa a viver e a andar e a correr a nossa carreira com mais segurança, com mais clareza. Imagina comigo se nós apagássemos as luzes desse auditório. Muito complicado. Fôssemos andar aqui com as luzes apagadas. Ficaria muito complicado, não é assim? A gente talvez fosse tropeçar uns nos outros. Talvez a gente fosse tropeçar nas cadeiras. Talvez a gente pudesse escorregar, bater com a cabeça na parede. Mas quando a luz brilha, diga assim, quando a luz brilha, o que acontece? Clareza vem. Entendimento, a gente compreende. É por aqui que eu vou. Por aqui não vai dar, mas por aqui fica mais tranquilo. Amém? Por isso que é tão importante nós nos expormos, irmãos, ao conhecimento das Escrituras. Nos expormos ao conhecimento da palavra. Para compreendermos quem é Deus. Quem é esse Criador do universo? Ele deixou isso registrado para nós. Ele usou a vida de homens e mulheres inspirados pelo Espírito dele, para que pudesse registrar os pensamentos dele ao meu respeito, ao teu respeito. Então, quando nós congregamos, quando nós vamos para a nossa igreja ouvir a palavra, quando nós nos reunimos com os nossos irmãos em casa, em pequenos grupos, nós temos a oportunidade de ouvir a palavra. Mas também temos a oportunidade, querido, de nos expormos à palavra diariamente. E nós estamos no lucro. Nós somos uma geração muito abençoada. Diga, eu sou muito abençoado. Nós temos vários recursos, nós temos Bíblias em áudio. Nós temos um canal, se você não sabe, aqui na nossa igreja, nós temos um canal no YouTube, Verbo Porto Alegre, Zona Norte, com várias mensagens, com várias ministrações, onde você pode acessar ali. E você pode, por exemplo, enquanto está fazendo a sua caminhada diária, você pode colocar um fone, ouvir a palavra, ser edificado pela palavra. Você pode, por exemplo, propor para a sua família momentos que vocês vão ler a palavra juntos. Tem que ser intencional, amém? Porque a nossa carne, ela é preguiçosa para essas coisas. Mas quando nós subjugamos a nossa carne, amém? E de uma forma intencional, nós decidimos que vamos colocar luz sobre a nossa vida, queridos. A nossa vida nunca mais é a mesma. Por quê? Deus, diga assim, Deus, Ele fala. A primeira forma de Deus falar com a gente é através das Escrituras. E nas Escrituras, Deus fala, diga, Deus fala. Sobre o quê? Diga assim, sobre tudo. Sabia que não existe nada na Bíblia não existe nada na Bíblia que Deus não fale. Vocês entenderam o que eu quis falar? Deus fala de tudo, de todo assunto. Amém? Deus fala sobre família, Deus fala sobre criação de filhos, Deus fala sobre qual é a vontade dele sobre as enfermidades, Deus fala na sua palavra qual é a vontade dele sobre as nossas finanças, sobre trabalho. Deus fala sobre tudo.
Então, verdadeiramente, irmãos, nas Escrituras nós encontramos respostas para tudo. Nós só precisamos nos expor a essas verdades. Para quê? Para que nós possamos ser alcançados por elas. Amém? Jesus também disse lá em João, no capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Isso é Jesus falando. Jesus está dizendo, olha, vai para as Escrituras, porque você vai me achar lá. Você vai encontrar Jesus de Gênesis a Apocalipse. Aleluia! Porque Jesus é o centro. Amém? Ele é o Filho de Deus que morreu por nós naquela cruz. Aleluia! Ele é a palavra que foi enviada. Ele é a palavra que deu origem a tudo que nós podemos ver com os nossos olhos. Ele é o Cordeiro que se entregou por nós. Ele é o leão que ressurgiu de dentre os mortos pelo poder de Deus. Está vivo à direita de Deus. E Ele vai voltar. Então nós encontramos Jesus. Nós encontramos Jesus nas Escrituras. E Ele quer se manifestar para nós. Amém? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: examinai, aliás, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E o que foi que Jesus mais fez? Ele ensinou. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil também para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Para quê? Com que propósito? Versículo 17. Para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja madura. Você quer ser um homem maduro? Quer ser uma mulher madura? Vá para a palavra. Porque na palavra nós encontramos instruções para a nossa vida. Ele diz, para que todo homem de Deus seja maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, na palavra, nós compreendemos quem nós somos corrigidos pelo Senhor, somos tratados por Ele. E na palavra também nós encontramos, queridos, o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa terra. Diga assim comigo, eu tenho um propósito. E é na palavra, diga na palavra. É na palavra, querido, que a gente vai descobrindo o nosso propósito, ou a nossa missão, ou o motivo pelo qual a gente está aqui na terra. Ou você nunca se perguntou? Eu já me perguntei várias vezes, Senhor, para que eu existo? Qual é o propósito da minha existência? Vou te dar uma dica. Na palavra, você vai descobrir quem você é, o que você tem e o que você foi chamado por Deus para fazer. E quando nós descobrimos isso, irmãos, nós ficamos seguros, nós ficamos convictos, porque Deus, Ele não mente sobre nós, amém? Deus é perfeito, diga, Deus é perfeito. Ele é perfeito, querido, porque Ele realmente pensou em algo específico para mim e para você, amém? Na NVT essa versão diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha, a palavra vai sinalizar para nós. Isso aqui precisa ser consertado. Isso precisa ser organizado. Isso aqui precisa ser colocado no lixo. Amém, queridos? A palavra faz isso na nossa vida. E continuando, diz que ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Amém? Jesus também disse em Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Jeremias 15,16, na versão NBV, diz: as suas palavras são o meu alimento. Elas enchem o meu coração de alegria. Você pode fechar os seus olhos e dizer ao Senhor, diga as suas palavras, Pai.
As suas palavras são meu alimento. Elas enchem o meu coração de alegria. Amém, queridos? Porque ainda que a palavra venha nos corrigir, ainda que a palavra venha nos endireitar, a palavra vem para nos encorajar, amém? A palavra vem para nos levantar, não é assim? Quando a gente está borocochô, Deus envia a sua palavra, nós expomos a sua palavra, e aí, querido, nós não voltamos de mãos vazias. Porque aquele que se achega a Deus para buscar uma palavra, para ouvir um conselho, para buscar sabedoria, diga assim comigo, não volta de mãos vazias. Jamais, jamais, querido. Amém. Aleluia. Deus, Ele tem maior alegria em servir aqueles que estão com fome e sede da Tua palavra. Eu falei aqui para os meus alunos da matéria as manifestações do Espírito Santo. Aleluia, cadê vocês? Que matéria, que matéria. Eu falei para eles, queridos, que dar comida para alguém que está com fome, querido. Oh, aleluia. Você já teve essa experiência? Se não teve, olha aí, o pastor João está dizendo que é muito bom dar comida para a criança que está com fome. Então nós precisamos, irmãos, entender isso. Aleluia. Nós não somos naturais. A nossa vida não pode ser movida apenas no natural. A gente não pode ser uma igreja, uma escola movida só pelo natural. O natural é bom, é lícito, é bíblico. Mas a gente precisa se lembrar que nós somos seres sobrenaturais. Amém? E que essa palavra não é uma palavra natural. Essa é uma palavra sobrenatural. Amém? Ela é como uma espada de 2 gumes. Amém? Uma espada de 2 gumes, ela é afiada de um lado e ela é afiada do outro. Por quê? Porque ela vai alcançando, ela vai entrando dentro de nós e ela vai no mais profundo do nosso ser. E ela destrava coisas de anos. Ela quebra cadeias. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Oh, aleluia! Receba a palavra que te liberta. Oh, aleluia! Receba a palavra que te cura, que te destrava. Porque é isso que a palavra faz. Fora disso, é um sermão qualquer. Fora disso, é uma palavra. Por isso que você fica animado e passa rápido. Por isso, quando você ouvir a palavra de Deus, querido, você precisa inclinar os teus ouvidos, inclinar o teu coração e dizer: Senhor, fala comigo. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Todas as vezes que você vier para o culto, todas as vezes que você vier para a aula do Rema em 2025, amém! Ai, tem pessoas recebendo. Você vai vir com essa disposição. Todas as vezes que você abrir a sua Bíblia, não faça isso por uma religiosidade. Religiosidade não te liberta, querido. Religiosidade não te cura. Religiosidade não te transforma. Mas um coração sedento: Senhor, esta é a tua palavra, eu me exponho a ela. Fala comigo. Oh, aleluia, essa palavra vai se renovando dentro de nós. Ainda que você já tenha lido o Salmo 23 50 mil vezes, você vai se colocar diante dela e vai dizer: o Senhor, o dono da minha vida, Jesus, Tu és o meu pastor, Tu és aquele que me apacenta, Você é aquele que me supre, Você é aquele que me preenche, Você é aquele que me dá os nutrientes, Você é aquele que me fortalece, Você é aquele que cuida de mim, Você é aquele que tem trazido livramento,
Você é aquele que tem me avisado, que tem me guiado. É com essa disposição, personalizando a palavra, colocando ela diante dos teus olhos, você vai ver, vai começar a fluir coisas dentro de você. Você vai ouvir a voz do Senhor falando ao seu coração, quando você se expõe às Escrituras, porque é assim que acontece no Rema. Amém? Não espere por uma escola onde você vai sair um PhD em divindade. Não. Espere por uma escola onde você vai conhecer a vontade de Deus. Onde você vai ver homens e mulheres de lugares diferentes, com chamados diferentes, ensinando a palavra. E ela sendo servida de várias formas. De várias formas. E você se alimentando dela. Como suplementos, não é assim? Na nossa vida natural, às vezes, a gente precisa tomar suplementos, não é? E cada suplemento vai alcançar um objetivo. É ou não é, querido? Suplemento A, suplemento B, suplemento C. Assim é a palavra. Deus tem nutrientes para mim. Diga, Deus tem nutrientes para mim. Amém? Então, quando você, por exemplo, estiver ansioso, preocupado, percebendo na sua carne uma angústia ou uma preocupação, para onde você vai? Filipenses capítulo 4, por exemplo, é um suplemento da parte de Deus. Quando a ansiedade bate a porta do nosso coração, quando o medo bater a porta do teu coração, para onde você vai, por exemplo? Para 2 Timóteo. Amém? Capítulo 4, e aí você vai para a palavra e ouve Deus falando com você. Ei, filho, eu não te dei espírito de medo, eu te dei espírito de poder, espírito de amor, espírito de equilíbrio. Vai recebendo da palavra, vai colocando ela dentro de você, amém? Vai confessando ela, vai crendo, vai deixando a palavra trabalhar em você. Porque é assim que Deus escolheu. Deus escolheu trabalhar em parceria conosco. Ele serve a palavra, Ele monta o banquete, aleluia! Tem banquete aqui para nós, o culto não acabou, querido. Tem um banquete aqui que Deus preparou para nós. Eu vou me servir, e você? Vamos nos servir do banquete do Senhor, amém? Então, conhecer as Escrituras vai nos fazer alcançar o nosso propósito. Conhecer as Escrituras vai nos colocar num lugar de segurança. Mas também, diga também, conhecer o poder de Deus. Diga mais forte isso, eu preciso conhecer, experimentar. O quê? Diga o poder. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga poder. Poder de Deus, amém? Aleluia! Essa palavra poder no grego é dunamis. E dunamis é como uma dinamite mesmo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir na televisão ou pessoalmente prédios ou estabelecimentos sendo destruídos quando eles colocam as dinamites nas estruturas de cada um deles. Alguém aqui já viu isso na televisão? Pronto, então é exatamente isso que a palavra faz. O poder de Deus faz na nossa vida. Ele é como uma dinamite que vem para quebrar estruturas antigas, coisas que nos prendem. Amém? Nós não podemos ficar apenas conhecendo as Escrituras ou apenas conhecendo o poder de Deus. Nós precisamos experimentar da palavra, mas nós também precisamos experimentar do poder de Deus. Amém? Eu te pergunto, qual é a asa do avião mais importante? É a direita ou a esquerda? As duas! Aleluia! A revelação está chegando aí, querido. Nós precisamos provar dessas duas coisas na nossa vida. Amém? E você sabe que Jesus, ele andou por sobre essa terra como um ser humano ungido. Diga ungido. Amém? Em Filipenses, no capítulo 2, diz que ele abriu mão da glória dele. E ele veio, ele andou por sobre essa terra como homem. E até os 30 anos de idade dele, Jesus não operou em nenhum milagre. Jesus não multiplicou nenhum pão.
Mas a Bíblia diz, queridos, que aos 30 anos, Jesus, obedecendo aquilo que a lei dizia, vai sendo batizado por João nas águas. E quando ele é batizado por João, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E diz que eles ouviram uma voz dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, o poder de Deus veio sobre Jesus. E a partir dali, ele começou o seu ministério aqui na terra. Ele começou a operar debaixo do poder do Espírito Santo. Amém? Só que a novidade, ou seja, as boas notícias para nós, é que Jesus, ele se moveu debaixo do poder de Deus, curando enfermos, expelindo demônios, multiplicando pães, fazendo sinais e maravilhas, operando junto com o Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus aqui na terra, sendo guiado pelo Espírito. E ele fez todas essas coisas, queridos, não foi apenas para a gente ficar admirando Jesus. Amém? Ele fez todas essas coisas, sinalizando: olhem para mim, porque como eu fui enviado, vocês também vão ser enviados. Aleluia! E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele se moveu como um homem ungido pelo poder do Espírito Santo. Ele morreu por nós, ele tinha que cumprir a promessa do Pai, ele tinha que se entregar. E ele realmente se entregou, ele abriu mão da própria vontade dele, subiu naquela cruz, se entregou por nós, morreu por nós. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscita, irmãos, ele resgata tudo aquilo que havia sido roubado pelo diabo lá em Gênesis. No capítulo 1, ele devolve para toda a humanidade, todas as tribos, línguas, nações, povos de todos os tempos. Ele devolve para nós, ele devolve para a humanidade essa habilidade de nós estarmos agora diante da presença de Deus como filhos, mas também como homens e mulheres movidos pelo poder de Deus. Amém? Jesus falou sobre isso. Ele disse que quem crer em mim, fará as mesmas coisas que eu faço, e maiores obras farão. Por quê? Eu estou indo para o Pai. Eu cumpri o meu ministério, eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo para dar capacidade deles se moverem naquilo que eu me movia. E foi isso que aconteceu, queridos, lá em Atos. No capítulo 1, Jesus diz: olha, para os seus discípulos, não se ausentem de Jerusalém, esperem um pouco, porque vocês vão ser revestidos. Diga comigo, revestidos. De quê? Do poder de Deus. Sabe, aqui no nosso inverno, a gente não consegue ficar na rua, por exemplo, com uma camiseta básica. Não é assim, pelo menos, né? A maioria de nós não aguenta ficar, só o pastor João que fica, né? Com a camiseta básica no invernão. No nosso invernão, para a gente poder passar pelo nosso invernão, o que a gente precisa? De um revestimento, de um casaco mais forte, não é assim? Então Jesus disse: olha, fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. E aí a Bíblia diz em Atos, no capítulo 2, que eles obedeceram a direção do Senhor. O Espírito Santo desceu, amém? Nós não precisamos mais ficar pedindo para o Espírito Santo vir, porque ele já foi enviado, ele já nos foi dado, amém? E os discípulos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, começaram a operar milagres e maravilhas. A igreja primitiva começou a operar debaixo de grandes sinais. A Bíblia diz em Atos 4:33, diz que era com grande poder, diga grande poder, que os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Sabe o que é ser uma testemunha do Senhor? É copiarmos o exemplo de alguém. Então, se Jesus se movia como um filho de Deus, se Jesus se movia debaixo do poder de Deus, amados, nós somos chamados por Ele mesmo, para sermos filho de Deus e para também nos movermos debaixo do poder e sermos uma igreja sobrenatural. Diga, eu sou
sobrenatural. Amém. Você pode se colocar em pé no seu lugar. Aleluia. Nós precisamos andar na palavra. Amém. Mas também precisamos andar no poder de Deus. Amém. Eu falo para os meus alunos que a gente tem uma anteninha espiritual dentro de nós. Amém. Essa anteninha, ela vai nos dar percepções. É o próprio Espírito dentro de nós, nos dando sensibilidade, percepções a respeito de todas as coisas que vão acontecendo na nossa vida. Amém? Então, como um culto como esse, querido, Deus está assim, querendo manifestar o poder dele. A gente só precisa ligar a antena. Amém? A gente não pode ficar de bobeira, achando que é mais um culto, porque esse culto aqui, querido, eu só quero te lembrar, ele nunca existiu. Aleluia! E Deus, ele quer derramar mesmo. Deus quer manifestar o poder dele, amém? Para que possamos ser edificados, fortalecidos, curados no nome de Jesus. Aleluia!